Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal que tem como objetivo levar letramento científico em saúde até você, te ajudar a conquistar o corpo que você deseja, claro, com a saúde que você merece. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Amanda Costa. E hoje a gente vai falar, sobre oxandrolona. Bom, se você já conhece oxandrolona, você sabe que se trata de um anabolizante, um derivado, uma molécula derivada, da testosterona. Na verdade, ela é derivada da dihidroxitestosterona, que vem da testosterona, enfim, e tem aí como função aumentar, quando a gente fala de estética, tá? Aumentar o volume de massa muscular. É um esteroide anabolizante muito utilizado por mulheres. E muitas mulheres me mandam mensagem, se você não sabe. Eu estudo esteroides anabolizantes há mais de 10 anos. Então, muitas mulheres me mandam mensagem perguntando: professora, posso utilizar oxandrolona? É seguro utilizar oxandrolona? Vou ganhar massa com oxandrolona? Oxandrolona faz mal? Qual a dosagem de oxandrolona utilizar? Se você tem essas dúvidas, fica aqui comigo que até o final desse vídeo você já vai estar entendendo mais sobre esse assunto. Bom, bora lá. Antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo, vai lá, ó, like. Primeiro que é um tema polêmico, segundo que com certeza vai te trazer informação de qualidade, tá? Então já dá um like pro YouTube entender que você tá gostando. Já deu? Agora se inscreve no canal, porque toda vez que eu postar um conteúdo novo, você vai ser avisado. E não esquece, vai aqui em compartilhar, compartilha esse vídeo com pelo menos 5 amigos que você tenha e que precise dessa informação, tá bom? Bora lá! Oxandrolona. Como eu já disse, oxandrolona é um anabolizante. Então, é um derivado de dihidroxitestosterona que deriva da testosterona, tá? Algumas pessoas fazem essa diferença, mas eu prefiro dizer que a oxandrolona é um derivado da testosterona porque realmente vem dessa molécula. Então, quem usa oxandrolona está utilizando uma molécula derivada da testosterona, tá? Da dihidroxitestosterona. E busca aumento de volume muscular. Busca nessa propriedade anabólica. Todo anabolizante, todo esteroide anabolizante androgênico, tá? Tem essa propriedade, conferir aumento, essa propriedade também, queridos? Conferir aumento de massa muscular. Se você quer saber mais sobre esteroides anabolizantes em geral, aqui no canal tem uma playlist sobre esteroides anabolizantes, onde eu vou te explicar desde o que são os esteroides anabolizantes até a utilização no uso clínico, enfim, chegando ao tipo de cada molécula. Então depois você vai lá e dá uma maratonada nessa playlist que tem muito conteúdo de valor para você. Mas falando especificamente da oxandrolona, quais as propriedades dessa molécula? A oxandrolona é um alquilado. O que é alquilado, professora? É uma classificação da molécula, tá? Ela é produzida por uma reação química chamada alquilação. Ah, mas isso não me interessa. Interessa sim, tá? Porque através da via de produção da molécula, eu consigo entender algumas características que essa molécula tem. Por exemplo, os alquilados, eles foram produzidos, através de um processo químico que buscou o quê? Aumentar, tá? A resistência, vamos dizer assim, aumentar a resistência à degradação. Então, essa molécula ela se tornou mais resistente ao metabolismo hepático. Ela passa ali pelo fígado e o fígado não consegue degradar também. É mais ou menos isso. Ela ficou mais resistente. Super bacana, tá? Ela se degrada menos. Porém, os alquilados, eles são um grupo de substâncias um pouco mais hepatotóxicos quando comparados com outras substâncias esteroidais. Por quê? Justamente por isso, ela não ficou mais resistente ao metabolismo hepático. Então, às vezes, ela passa lá pelo seu fígado e, sendo bem didática, tá? O fígado tá lá tentando degradar, mas é uma molécula resistente. Opa, o que é isso aqui? Porque eu não consigo degradar essa bagaça. Aí ele começa a gerar uma série de processos inflamatórios para atacar essa molécula. Então, isso pode gerar um dano ao seu fígado se for utilizado em grandes doses, em longos períodos. Mas entende? Por quê? Porque ela tem essa característica hepatotóxica. Como o fígado não consegue, o órgão hepático não consegue degradar, ele começa a atacar
através de processos inflamatórios, tá? Mas isso é só para mostrar para você como o buraco é mais embaixo e a gente tem que entender um pouquinho mais dessa questão. Não é só da massa muscular, quanto que eu tenho que usar, tem que entender a origem, tá? Mas voltando para o potencial anabólico, né? Como um esteroide anabolizante, a oxandrolona tem um potencial anabólico, embora ela não seja uma substância de grande potencial anabólico. O que significa isso? Ninguém vai ficar imenso, virar um bodybuilder, utilizando apenas oxandrolona. Ela não tem essa potência anabólica. Por isso ela é tão utilizada por mulheres. Porque normalmente o que a mulher quer? Ficar musculosinha, né? Bumbum duro, coxa grossa, barriga sarada, diminuir o percentual de gordura, ganhar aquele tônus muscular. A mulher não quer ficar imensa. Então, para essas mulheres, elas têm uma preferência por oxandrolona, porque elas utilizam, mas como essa substância não tem um alto potencial anabólico, elas não correm o risco de ficar mais musculosas do que elas realmente desejam, tá? Lembra que eu falei diminuir percentual de gordura? Aí você pode pensar, ué, professora, anabolizante então é para secar? Não, não é. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Nenhum esteroide anabolizante é para secar, tá? O que acontece é que como ele potencializa o aumento de massa muscular, você começa a construir mais músculo. Construir músculo aumenta o metabolismo. Se aumenta o metabolismo, eu utilizo mais a gordura como estoque de energia. Então, é uma coisa indireta. Não é, eu vou usar anabolizante porque vai atacar minha molécula de gordura. Não, isso não acontece. Porém, ele é uma substância que me faz construir mais músculo. O processo de construção muscular é oneroso para o organismo. Então, o nosso organismo acaba utilizando as reservas de gordura como fonte de energia para esse processo de construção muscular de maneira muito didática e simplória, tá? Voltando aqui para a questão da oxandrolona. Apesar dela ser pouco anabólica quando comparada com outras substâncias, tá? As pessoas pensam assim, então eu posso usar oxandrolona à vontade, porque as pessoas só pensam pelo lado anabólico, do quanto de massa muscular ela vai dar. É preciso entender que como um esteroide anabólico androgênico, esse é o nome da molécula, esteroide anabolizante androgênico, a oxandrolona tem propriedades anabólicas e propriedades androgênicas também. A grande questão é, quanto menos anabólico, de modo geral, tá? Quanto menos anabólico é a substância, menos androgênica. O que é isso de androgênico, professora? É a propriedade da substância que desenvolve características masculinas. Por que os homens têm características masculinas e as mulheres não? Porque eles têm o nível de testosterona maior. Na adolescência, o menino, quando tem o pico de testosterona, o que acontece? A voz engrossa, começa a crescer mais pelo, cresce barba, né? Tem meninos que têm mais calvície, tem homens, né, que tem mais calvície. Então, tudo isso tá direcionado, tá relacionado com potencial androgênico. Quando uma substância é pouco anabólica, de modo geral, tem exceções, mas ela também é menos androgênica. Então, as mulheres pensam o quê? Elas percebem durante o uso, a oxandrolona, ela não me deixa masculina. Não é assim, tá? É porque esse potencial é menor quando comparado a outras substâncias. Mas se a mulher ela utilizar muita oxandrolona, ela pode ter alguns desses fatores surgindo, como, por exemplo, queda de cabelo, o engrossamento da voz. Tem algumas mulheres que relatam, né, muita acne, tá? Não é comum, mas eu mesma tive uma cliente de consultoria que ela procurou um médico, começou a utilizar oxandrolona manipulada da farmácia com toda a segurança, dose baixa, conservadora, 5 miligramas. Ela estourou em acne, principalmente nas costas e no dorso. Ela ficou exatos 8 meses após a retirada do uso do hormônio, que ela não chegou a utilizar nem por 2 meses, fazendo tratamento para parar com aquelas acnes, porque o quadro foi muito intenso. Foi uma resposta dela ao uso dessa substância que é um medicamento. Aqui no canal eu tenho o vídeo que te mostra. Esteroides anabolizantes são medicamentos, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Professora, então quer dizer que sempre acontece isso com a oxandrolona? Não, não é a regra. O mais comum com o uso de oxandrolona, realmente, é a mulher
ter um ganho de massa muscular não tão expressivo, ter o surgimento de algum desses fatores, né? Queda de cabelo, um pouco de acne, a voz que engrossa, um pelinho que cresce mais grosso, mas de modo geral, tá? Ter muita acne, muita queda de cabelo, não é a regra, mas eu estou aqui como professora para te mostrar que isso pode acontecer. E o que vai determinar quando acontece ou não é a individualidade biológica. Por isso que é importante que quem vai utilizar um anabolizante, seja ele oxandrolona ou qualquer outro, primeiro procure um médico, tá? Sempre. Porque você precisa fazer exames para ver se o seu corpo está pronto para receber aquele medicamento. Mas, se de repente a pessoa teve lá a tomada de decisão consciente e não vai procurar um médico, a minha sugestão é: comece com doses baixas, porque você precisa conhecer a magnitude da resposta que o seu corpo vai dar. Não olhe apenas para o lado anabólico, tá? Você tem que entender que essa substância tem outras propriedades e que elas podem surgir numa magnitude acima do normal, de acordo com a sua resposta, tá? Então isso tem que ficar muito claro. Mas de modo geral, a oxandrolona é muito utilizada por mulheres. Professora, a dosagem. Normalmente, tá? Normalmente, uma dosagem muito inicial de oxandrolona, 5 miligramas. E aí a pessoa toma 5 miligramas de manhã, 5 miligramas tarde. A oxandrolona tem um tempo de meia-vida ali entre 6 e 8 horas. Alguns profissionais, né, administram 2 vezes ao dia, alguns chegam a utilizar 3 vezes ao dia. Então, normalmente se inicia de 3 a 5, comprimidinhos de 3, 5 miligramas, para quem está iniciando. À medida que evolui, 10 miligramas, 20 miligramas. Para uma mulher, gente, isso que eu tô dizendo não é recomendação de uso, tá? Eu tô falando realmente da dosagem da substância. Mas é preciso que você procure um médico, ok? Isso tem que ficar muito claro. Normalmente, para uma mulher que não quer grande massa muscular, a dosagem fica entre 20 miligramas, 30 miligramas dia. Algumas mulheres chegam a 40, 60, 90 miligramas de oxandrolona, mas isso já é uma dosagem muito alta, tá? A literatura não sustenta esse tipo de uso, é o que a gente chama de uso não clínico, né? Do uso indiscriminado. Eu só estou descrevendo aqui que tem pessoas que utilizam tanto homens quanto mulheres. Eu, particularmente, não vejo vantagem anabólica em um homem utilizar oxandrolona, justamente por ele ter o potencial anabólico baixo, tá? E você poderia, normalmente um homem quer uma potência anabólica maior e ele conseguiria esse anabolismo, vamos dizer assim, com uma substância que não precisasse ser um alquilado e não tivesse esse potencial anabólico tão limitado, tá? Quando a gente pensa em massa muscular expressiva. Mas mulheres normalmente utilizam muito a oxandrolona. Torno a dizer, tá? Utilizam por conta de ter um potencial anabólico mais baixo. Professora, então quer dizer que eu posso utilizar oxandrolona olhando só para estética? Deixo muito claro, esteroides anabolizantes são medicamentos. Como medicamentos, eles têm uma série de efeitos colaterais que podem vir associados ao uso. Existem limitações ao uso. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, professora, quais os efeitos colaterais? Professora, quais as limitações ao uso? Deixa aqui nos comentários. Fala mais, professora, e bota a sua dúvida que aí eu tento fazer um vídeo mais específico para esses bloquinhos, né? Mas, de modo geral, é preciso ter cautela. Eu estou aqui falando sobre a substância, tá? Sobre o uso da substância, mas não estou dizendo que é de livre uso e que se deve utilizar apenas olhando para o lado anabólico, ok? Essas moléculas, elas são mais complexas e elas não atuam apenas no músculo esquelético gerando o anabolismo, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. E aí, já usou oxandrolona? Tem interesse em utilizar oxandrolona? Conta pra mim, conhece alguém que já utilizou? Tem dúvidas sobre o uso de esteroide anabolizante? Deixa aqui no comentário, responde tudo isso pra mim. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, eu quero saber o que você acha. Não esquece, dá o like, se inscreve e olha, aqui na descrição do vídeo tem uma série de links que vão te ajudar a ter a sua evolução corporal. Inclusive,
tem conteúdo sobre esteroide anabolizante que com certeza vai trazer informação de valor para você. Não esquece, compartilha com pelo menos 5 amigos, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.